Olá pessoal, aqui é a psicóloga Lourdes Possato. Eu sou escritora, gestalt terapeuta, tenho 10 livros escritos, sempre com o objetivo de ajudar as pessoas a se conhecerem. Por que é importante o autoconhecimento? Porque se nós não entendermos como nós funcionamos, quais as crenças que nós introjetamos e possamos mudar as nossas atitudes, nós não vamos sair daquele lugar comum da neurose, tá? Então eu gostaria de falar hoje um pouquinho sobre as leis do emocional. Na parte física, nós temos leis, todo mundo conhece as leis, né? Aquela história, a lei da gravidade, a lei, por exemplo, do quanto você aguenta de temperatura, por mais que a gente goste de um banho quente, principalmente esses dias que está muito frio aqui, nós não vamos resistir a uma temperatura muito alta, sabe? Chega um ponto que a pele, né, vai queimar, tá? Da mesma maneira que por mais que a gente curta um banho, uma coisa gelada, sabe? Alguma coisa assim bem refrescante, também vai ter o limite, né? O quanto o nosso dente aguenta, nosso paladar, para a gente manter o gosto, tem um momento que a gente vai perder o gosto porque aquele negócio está tão gelado. Então veja, leis físicas, nós sabemos quando estamos com fome, o nosso estômago dá um toque, nós sabemos quando estamos com sede, nós sabemos a hora de ir no banheiro, sabe? Quer dizer, olha que interessante, a nossa natureza nos mostra o tempo todo as nossas necessidades. Só que veja, e as nossas necessidades emocionais? A gente pensa que é tudo muito simples, né? Ah, eu entendi e tal, ou eu vou resolver e pronto. Gente, não é assim, tá? Nós precisamos entender como funciona o nosso emocional. Então, dependendo do que a gente faz, das nossas atitudes, nós geramos problemas internos. Tem um livro que eu escrevi, chama Equilíbrio Emocional, como promover equilíbrio entre pensar, sentir e agir. Esse livro é muito interessante porque ele explica essa correlação, né? O que eu penso se transforma em emoções e essas emoções, esse conjunto de pensamentos e emoções, se transforma nas ações ou não que eu vou ter. Então, por exemplo, vamos falar das cobranças, das autoexigências, das autopressões. Toda vez que você se cobra ou cobra alguém, tá? Pressiona ou exige demais, nós levantamos dentro de nós uma contra-resposta. É importante a gente entender, nós temos uma natureza, tá? Que tem essas leis, que se ressente do que nós fazemos, da mesma maneira que o nosso físico se ressente. Por exemplo, se você não dormir, se você pegar uma faca e cortar a sua pele, um vidro, sabe, vai ter uma sensação. O nosso emocional, a nossa natureza se ressente das nossas exigências, das nossas cobranças, das nossas pressões. Isso são mecanismos que nós aprendemos, tá? Não fazem parte da nossa natureza. Então, a natureza perfeccionista, ou melhor, a personalidade perfeccionista, ela aprendeu, a pessoa aprendeu a ter, dentro dos mecanismos da própria formação e daquilo que ela introjetou, tá? Então, vai gerando uma contra-resposta. Experimenta chegar para alguém, ou você imagina, tá? Alguém chega para você e fala: acabe isto agora, faça bem feito, não erre, tá? Ou dá uma ordem bem besta do tipo: leve isto agora, sei lá em que lugar. Aí só que esse isto pesa 500 quilos. Veja, não vai dar. Então, todas as vezes que você recebe uma pressão ou que você se pressiona, a resposta é a mesma. A gente fica meio que sem graça, chateado, meio ressentido, porque aquilo foi um exagero, tá? E essas cobranças, essas exigências, essas pressões vão gerando uma espécie de resposta rebelde na nossa natureza. Tá? Então, toda vez, com o tempo que eu for acumulando essas pressões, que eu falo, ai, tem que fazer agora, tem que fazer, não pode errar. A minha natureza fala, de novo? Acho que não. O que a gente começa a fazer então, gente?
a gente desenvolve um mecanismo de postergação. A gente desenvolve um mecanismo de desculpas. Sabe aquela listinha que você faz? Não. Segunda-feira eu vou fazer, vou começar, o ano que vem, ao primeiro do ano, eu coloco em prática e você nunca fez? Está dentro do ponto da defesa onde houve uma cobrança. Então, toda vez que você começa a postergar e dar desculpas, amanhã eu faço. Não, olha, hoje foi um dia meio corrido, esse ano foi meio esquisito, mas olha, eu vou fazer. Não, pode deixar, deixa que eu faço. Não vai fazer. Por quê? Porque você está se auto-sabotando através da sua pressão. Se você não chegar num acordo do eu quero ou eu não quero, você não vai fazer. E esse negócio vai se perpetuando. Eu já ouvi gente reclamar ao longo dos meus anos como terapeuta, dizendo assim, tudo que eu começo eu paro. Por que será? Digo, porque você se cobra. Se você não chegar num acordo do eu quero fazer, eu prefiro fazer, eu necessito por causa disso, e dê boas razões para você, você não vai fazer. Então aquele mecanismo de defesa, ele vai imperar, certo? Postergar, dar desculpas, desanimar. Ai, hoje, sabe, tá um dia tão chato, tá frio. Ah, amanhã eu faço, daqui a pouquinho, né? Então aquele desânimo, aquela preguiça, nossa, eu tô com uma preguiça. Quando isso se torna exagerado, nós estamos lidando com as defesas da natureza perante as cobranças e pressões. Legal você entender isso, tá? Outra coisa interessante, o nosso olhar de insatisfação e reclamação. Todas as vezes que a gente fica reclamando demais, que a gente fica vendo defeito em tudo, nós levantamos em nós um mecanismo de insatisfação. O que a insatisfação vai gerar na natureza? A necessidade de consertar. Porque, veja, a natureza ela tem uma lei básica que é o conforto, o resolver. Nós estamos aqui para resolver coisas. Nós encarnamos para usar a nossa inteligência e potenciais para melhorar a nós mesmos e ao meio. A nossa natureza sabe disso, a nossa consciência sabe disso. Então, quando nós entramos naquele olhar da reclamação e da insatisfação, nós acionamos esse mecanismo de defesa da natureza que diz tem que fazer, tem que melhorar, nossa, precisa resolver agora. E nem sempre dá. Vou pegar de novo esse momento de frio que nós estamos vivenciando. Tá frio? Tá. Tá satisfatório? Para quem gosta de frio, beleza, eu não gosto. Então eu digo assim, tá chato. Mas veja, eu não posso mudar o frio, eu não tenho controle sobre essa mudança. Então eu me adequo, eu resolvo me adequando. Se eu ficar reclamando o dia inteiro, mas que droga, porque o tempo, porque não sei o quê, porque a garoa, porque o governo, porque o vírus. Quer dizer, o que eu estou fazendo comigo? Eu estou me pressionando para resolver uma coisa que eu não posso resolver. Então, cuidado, gente, porque a sua reclamação e o seu olhar de insatisfação o tempo todo vai gerar em você uma pressão tão grande, tá? Igual a que eu falei há pouco, e você vai levantar todos aqueles quesitos mencionados agora há pouco também. Então, veja, você precisa resolver rápido o quê? A percepção, dá para eu resolver? Está na minha mão? Se estiver, vamos lá. Bola um plano, esquematiza e mãos à obra. Porque se não estiver e se você não reconhece, e você precisa reconhecer os seus limites, tá? Você vai entrar nesse mecanismo, tá? Nesse ciclo vicioso de cobrar, exigir, se defender, cobrar, exigir, se defender. Daqui a pouco, ao longo de um certo tempo, você está em depressão. Interessante, né? Então, um dos pontos da depressão é justamente a cobrança acumulada, onde você não respeitou os seus limites. Sobrecargas, né? Um outro ponto, preocupações, sobrecargas. Eu preciso pensar porque eu preciso resolver, porque eu preciso fazer, porque senão como vai ser? E aí, e a pessoa entra naquela linha da
pré-ocupação, de preferência catastrófica, tá? Então veja, a linha de pensamento catastrófica, a linha de pensamento onde você só vê o que de bem terrível vai acontecer, vai levantar dentro da sua natureza o quê? Paralisação. Um sentimento de ansiedade muito grande, que ao longo do tempo vai se acumulando, porque você não está no aqui e agora, tá? Veja, ansiedade significa não estar no aqui e agora. Eu estou ou no ontem, lá atrás, nossa, e se a coisa se repetir de novo? Nossa, e se não der certo do jeito que já foi antes? E se eu errar de novo do jeito que eu errei? Eu estou lá num mecanismo de ansiedade, mas num passado, que eu não quero que se repita. Então eu estou também me cobrando ali por debaixo da situação, né, no subliminar, que eu não erre novamente, pressão. E tô com a linha catastrófica, porque não vai dar certo. Nossa, e se não der? E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? E se falhar? E se errar? Aí eu tô num futuro catastrófico e tô exercendo a mesma pressão. Você não pode errar, você tem que acertar, tudo tem que dar certo. Você tem que controlar todas as variáveis. Gente, vocês conseguem perceber o peso disso? Então, a sobrecarga da pré-ocupação, tá? Vai gerar em você todo esse mecanismo de pressão, um medo muito grande, uma ansiedade muito grande. Então, vamos entender que o somatório, tá, da ansiedade vai gerar crise de ansiedade generalizada, chega aquele ponto que você está ofegante, você ficou sem ar, você ficou tensa. Aí as pessoas me falam, do nada, eu senti tudo isso. Não existe do nada, tá? Você precisa perceber o quanto de situações dentro de repente, anos, você foi acumulando para chegar nisso. Ansiedade, crise de ansiedade generalizada. E se não cuidar, porque a linha de pensamento continua catastrófica, negativa, cobradora, medrosa, você entra numa paralisação. E acontece o que aí, gente? Síndrome do pânico. Tá? É o momento em que a pessoa não sai mais de casa. É o momento em que ela não enfrenta nada. E se tem uma coisa que eu não gosto de ouvir nos livros de autoajuda, em algumas lives e vídeos que a gente vê na internet, comentários do tipo: enfrente os seus medos, afirme para você que você não tem medo e vai dar tudo certo. Gente, nada mais falso, nada mais absurdo. Primeiro, porque a pessoa não está respeitando o medo do outro, que é real. Eu sei que é real, tá? É psicossomático, não tem causas físicas. Eu tive um cliente que ele fez 5 check-ups com 5 médicos diferentes, em hospitais diferentes, é claro, do corpo inteiro, porque ele queria achar uma causa. E ele não achou. Ele não achou a causa física, tá? Mas ele tinha uma causa emocional de anos de uma personalidade altamente perfeccionista e cobradora. Quando ele aceitou isso, que os sintomas eram reais, ele sim tinha falta de ar, ele tinha dor no peito, ele tinha taquicardia, ele tinha sudorese, ele tinha um monte de coisa. O que ele sentia era verdade, ele tinha enjoo. Às vezes ele vomitava. E não era uma causa física, era uma causa emocional. Então nós precisamos respeitar, por favor, respeite. Não entre nessa história de achar que é facinho, não é. Eu tenho um livro que eu escrevi, Medos, Fobias e Pânico, explicando os medos. Então nós vamos resolver os nossos medos quando nós os entendermos. Quando nós percebermos como nós funcionamos. Aí sim a gente tem condição de mudar, tá? Porque nós entendemos a nossa raiz, a raiz de todos esses males, da ansiedade, da cobrança, do perfeccionismo, da autoestima baixa, porque a cada vez que a pessoa não consegue fazer, ela se deprecia, ela se sente uma droga, um nada, tá? Então olha quantas raízes nós temos por crenças e conclusões que nós chegamos sobre a nossa história, sobre a formação que nós recebemos.
Sugiro aqui que você leia o livro Em Busca da Cura Emocional, que fala bastante sobre essas raízes, essas origens. Então, não aceite essa fala de alguns, entre aspas, pseudoterapeutas que dizem enfrente o seu medo, você pode, você diga eu não tenho medo. Nada mais besta do que isso, porque você tem sim um medo e você precisa entender o medo, aí você vai resolver, tá? Não é assim, enfrente o seu medo, vai lá e faz. Muita gente tem problemas terríveis quando fazem isso, porque exacerbam a síndrome do pânico, chegam a desmaiar. Gente, isso é uma baixaria. Eu acho uma sacanagem que alguém fale isso em plena internet com milhões, milhares de pessoas, sei lá, que vão ouvir e vão achar que é possível. Um medo pequenininho é outra história. Medos pequenininhos, existem medos pequenininhos sim. Que quando nós entendemos, quando nós temos informações a respeito, nós diminuímos, sabe, superstição? Aquela ideia que a gente recebeu, informações erradas, tal, aquele filme, sei lá, de terror que você assistiu, que você ficou com aquilo na cabeça. Quando você começa a raciocinar que aquilo não é verdade, é ficção, que você tem as informações, você vai atrás de entender, tá? Nós resolvemos os pequenos medos, mas os grandes medos, a nossa neurose, claustrofobia, pânico, fobias sociais, enfim, agorafobia, um monte de outros quadros, até, por exemplo, um medo de uma barata, é um medo neurótico que precisa ser resolvido. Eu já ouvi casos de pessoas terem infarto porque alguém jogou uma barata em cima da pessoa, achando que com isso ela ia resolver o medo. Oh, que desrespeito! Eu fico realmente indignada com a postura tão, tão leviana, às vezes, de certas pessoas e que são terapeutas, né? Pois é. Então é isso, gente. Reflitam, leiam, vão buscar informações, entendam os seus medos, mas assim, vá buscar informações boas. Eu recomendo esse livro, O Medo, Fobias e Pânico. Eu recomendo para você aprender a trabalhar, entender pelo menos, né, o que está por trás. Tem um dicionário bacana na segunda parte do livro sobre os medos, falando dessa parte metafísica, do significado e da mensagem de cada medo. O livro Em Busca da Cura Emocional, que fala das origens desses quadros de ansiedade, autoestima baixa, perfeccionismo, medos também, tá? Então, e o equilíbrio emocional, como promover a harmonia entre pensar, sentir e agir, que também é bastante interessante para que nós entendamos como funciona essa nossa natureza, tá? Que é maravilhosa. Quando você entende, quando você muda suas atitudes, você consegue os milagres da cura, sabe? E isso é bacana, isso é muito bonito e eu tenho visto isso ao longo dos anos. Namastê por nos ter ouvido. Esses livros podem ser adquiridos na editora, direto com a editora na internet, www.boanova.net. Você pode adquirir, ou www.lumeneditorial.com.br, ou nas livrarias, enfim, você coloca lá no Google, você acha. E você pode também acessar o meu blog, Lourdes Possato Blog, Blogspot, para ter assim uma ideia dos outros livros, de matérias que estão ali, onde eu discorro sobre vários temas, de psicografias também. Então, e se tiver alguma dúvida, né, algum assunto que você queira que eu discorra, que eu fale mais, alguma dúvida que sobrou sobre o tema de hoje, deixa aí o seu recado, se comunica conosco pelo Face, Messenger, enfim. Ok? Muita paz. Namastê. Fiquem com Deus.